Web TV Marte, de Tietê para o mundo. Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Olha a gente chegando aqui mais uma terça-feira, hein? Hoje, dia 24 de março de 2026. Nosso Papo Reto só está começando. Roda a nossa introdução aí, vai! Muito bem, cá estamos mais um dia, mais uma semana. E aí, meus amiguinhos internautas, como foram de final de semana? Todo mundo muito bem? Eita, terçou, dia 24 de março. E cá aqui estamos chegando mais um dia, hein? Gente, antes da gente ir para o nosso assunto do programa aí, um país em rota de colisão, eu quero fazer aqui um convite todo especial para vocês, para que no próximo dia 3 agora, dia 3 de abril, coloque aí na agenda aí você de Jumirim, Tietê e toda a região, vocês não podem perder. Dia 3, a encenação da Paixão de Cristo, lá em Jumirim, e dia 5, domingo de Páscoa, aqui na cidade de Tietê. Lá em Jumirim vai ser lá no campo de futebol lá, é muito fácil o acesso, entrada gratuita, conto com a presença de todo mundo lá, hein? Em breve mais informações sobre as apresentações. E aqui em Tietê vai ser lá na Fight, né? E aqui em Tietê, quem puder, quem for assistir e puder, leve 1 quilo de alimento lá para ajudar também o Fundo Social da cidade de Tietê. Claro que esse convite se estende a todos de Jumirim, Tietê, região e estado. Pode comparecer que vai ser muito gratificante para todos nós. Então, agora, sem perder mais tempo, vamos estralar o chicote e entrar no tema da semana. Minha gente, ó, o tema da semana não poderia fugir muito hoje do que está sendo essa crise do combustível, né? Que é uma crise assim global, né? Podemos falar assim. Claro que vem afetando demais aqui o nosso país aqui, e por isso hoje o tema é um país em rota de colisão. Vocês vão entender o porquê disso. Nessa crise global, vocês conhecem ali a passagem do Estreito de Hormuz? Não? Olha só, eu achei esse documentário aqui, eu achei muito interessante, é do canal Arquivo 19. Eu compactei um pouquinho ali a história e trouxe aqui para quem não conhece ali aquele cantinho do nosso mundo, vamos colocar assim, né? Que é o Estreito de Hormuz. Vamos lá, roda aí o vídeo aí. Imagine um trecho de água tão estreito que em sua área não caberia sequer um pequeno país europeu como Luxemburgo. A distância entre as duas margens, em seu ponto mais estreito, é de pouco mais de 30 milhas. Esses 50 quilômetros separam a estabilidade da região de uma crise profunda. O Estreito de Hormuz é a única porta de entrada que liga o Golfo Pérsico, rico em petróleo, ao Oceano Aberto e ao resto do mundo. O Estreito de Hormuz funciona como o vaso sanguíneo principal. Quando uma passagem como essa é bloqueada, a economia mundial entra em um estado de profunda estagnação. Se o movimento dos navios-tanque nessas águas parar, o mundo mergulhará em uma crise sistémica que não poderá ser resolvida com negociações ou com o apertar de um botão. Na prática, o controle dessas 30 milhas significa ter o poder sobre o mundo inteiro. 8 nações dividem o litoral dessa bacia, e para muitas delas, o Golfo é a única ligação com o resto do planeta. Países como Iraque, Kuwait, Bahrein e Catar estão literalmente trancados dentro desse espaço marítimo. Eles não têm outra saída para o oceano que não seja pelas 30 milhas do Estreito de Hormuz. Esta região é um verdadeiro cofre natural, onde a natureza concentrou riquezas inacreditáveis em um só lugar.
Se somarmos todas as reservas de petróleo conhecidas no planeta, metade delas estaria exatamente aqui, ao redor do Golfo Pérsico. Além do ouro negro, aqui se concentram 40% de todas as reservas mundiais de gás natural. Construímos uma civilização incrivelmente forte, mas que permanece extremamente vulnerável devido às particularidades geográficas do Oriente Médio. O impacto do fechamento do estreito não atingirá primeiro os países vizinhos, mas sim os gigantes industriais do leste asiático. China, Japão e Coreia do Sul são como fábricas imensas que dependem de combustível importado e não sobrevivem sequer uma semana sem suprimentos. Afinal, o combustível não é apenas a gasolina no tanque de um carro, é a base para a produção de plásticos, fertilizantes e quase tudo que usamos no dia a dia. Um bloqueio no estreito significaria a interrupção imediata da exportação de gás, causando uma paralisia energética em países que dependem totalmente desse combustível azul. O Estreito de Hormuz é tão estreito que praticamente não existem águas neutras. Os navios são obrigados a passar pelas águas territoriais de Omã e do Irã. O controle sobre este gargalo é mais importante do que o domínio de vastos territórios, pois é aqui que bate o pulso da economia global. Um bloqueio destrói instantaneamente as conexões globais, transformando o petróleo em carga morta e as metrópoles em reféns da escassez. Muito bem, né, minha gente? Esse daí, ó, é um vídeo ilustrativo, claro, assim, mas eu achei muito interessante e a gente ouve falar demais desse estreito e, na verdade, cada qual olha para si, né? Ou seja, cada país vê o que aquilo dali está te afetando, mas como nós podemos ver, essa guerra não ataca somente o Brasil, né? E sim o mundo inteiro. Né, boa parte do combustível depende ali daquela passagem ali, tem que ter aquela passagem ali para poder funcionar, vamos colocar assim, né? Então, gente, será que não está na hora então do nosso governo fazer aquela, assumir que ele tem culpa também no mercado hoje dessa escassez aqui de combustível aqui no nosso país? Será que já não está na hora deste governo que está há mais de 20 anos no poder, né? Pode-se dizer assim, que foi Lula 1, Lula 2, Dilma, né? Será que já não está na hora, voltou o Lula, será que já não está na hora também dele fazer uma meia-culpa aí e assumir que falhou nas suas gestões passadas, nesta parte aí de refinação, né, das refinarias aqui do nosso país? Será que não? Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aí que passou na Rede Globo em 2016, falando da refinaria Abreu e Lima. O jeito é mostrar tudo aqui de cima mesmo. Hoje, 8 anos depois do início da construção, um cenário difícil de entender. Porque tem uma parte da refinaria funcionando e na outra parte há sinais claros de abandono. Há muito material espalhado pelo terreno, uma obra que parece sem fim. Em 2005, foi anunciado que ela sairia por 2,4 bilhões de dólares. A Abreu e Lima seria construída pela Petrobras e pela PDVSA, estatal de petróleo da Venezuela. Em dezembro de 2005, o presidente Lula e o presidente Hugo Chávez lançaram a pedra fundamental do empreendimento. 2 anos depois, mesmo sem ter chegado nenhum dinheiro da Venezuela, Hugo Chávez reclamou do atraso no cronograma. Me dá vergonha a vezes que não se ha começado a construir essa refineria. Em setembro de 2007, Lula veio acompanhar a terraplenagem. Naquela época, a previsão era inaugurar em agosto de 2010. Em 2009, a Petrobras disse que havia um erro nos cálculos do valor da refinaria e que o custo real seria de 13,4 bilhões de dólares, 5 vezes mais.
No mesmo ano, Dilma Rousseff, que era ministra-chefe da Casa Civil, visitou o canteiro de obras com o então governador Eduardo Campos. O diretor de abastecimento da Petrobras era Paulo Roberto Costa, hoje envolvido no escândalo do Petrolão. Uma nova data foi anunciada. Ficaria tudo pronto no primeiro semestre de 2011. Só que, em 2010, o Tribunal de Contas da União recomendou parar os serviços porque havia indícios de sobrepreço. A Petrobras disse que estava tudo ok e que os gastos não eram abusivos. Em 2013, a Venezuela desistiu da parceria e o Brasil teve que arcar com tudo. No final daquele ano, a presidente Dilma Rousseff veio a Pernambuco e garantiu a conclusão dos trabalhos em 2014. Essa refinaria que vocês construíram é a maior refinaria produtora de diesel do Brasil. Além de óleo diesel, seriam produzidos gás de cozinha e coque de asfalto. Mas em março de 2014, a Operação Lava Jato começou a expor um esquema de corrupção na Petrobras. E aí, minha gente, será que o Brasil hoje não estaria numa situação mais confortável se essa refinaria tivesse cumprido o cronograma de obras, né? Já tivesse sido assim entregue 100% ali no final ali de 2014, né? Ou 2018? Será que o Brasil não estaria numa situação mais confortável, principalmente ao diesel, né? Porque a gente sabe que o diesel é o que movimenta todo o nosso país, todo o nosso comércio, toda a nossa logística. Aqui do nosso país pode-se dizer que 99,9% é feita através... Não minto, vai. Vamos lá, hoje em dia tem lá seus portos ali que faz suas viagens, né? Carrega suas cargas, mas 98, 95%, 98% do transporte aqui do nosso país ainda é feito pelos caminhões que dependem do diesel, né? Por isso os caminhoneiros estão querendo fazer essas greves devido ao alto valor, né, que está hoje o diesel. Será que isso não teria ajudado a reduzir esse impacto que hoje nós sofremos com a falta de diesel, falta de petróleo para o transporte? E o gás? O gás também, hoje em dia, o preço está lá em cima, né? Será que se essa obra aí tivesse sido concluída a tempo, o gás hoje não teria um preço mais reduzido? Ou melhor ainda, quem se lembra aí dessa parte aí do debate eleitoral na TV Cultura de 2022? Você entregou para Evo Morales da Bolívia 2 refinarias nossas, Lula. Pare de mentir. Por que você mente descaradamente? Eu tô falando. É mentira sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Gente, será mesmo que o Bolsonaro estava mentindo ali quando ele fez essa pergunta para o Lula? Será? Olha só o que o Lula falou em um dos seus discursos, com a boca cheia, sentindo todo orgulhoso por ter feito isso. Olha o que ele falou em um dos seus discursos de campanha em 2022 mesmo. Quanta gente queria que eu brigasse com o Evo Morales, quando Evo Morales invadiu a nossa Petrobras. Primeiro, o gás era dele. Segundo, a Petrobras era muito petulante. E nós, então, resolvemos tratar o Evo com muito respeito. Aqui no Brasil, muita gente dizia, o Lula está sendo frouxo, porque o Lula deveria, não sei se invadir a Bolívia, o Lula deveria fazer o quê, gente? Imagina um metalúrgico de São Bernardo do Campo, Moisés, brigando com o índio boliviano. Se eu tivesse que brigar, era com Bush. Ele não quis brigar comigo, por que eu vou brigar com o Evo Morales? E facilitamos para que a Bolívia voltasse a ser dona do seu gás, pagasse aquilo que devia ao Brasil, e temos uma relação extraordinária. E aí, será que o preço do gás também elevado lá em cima agora, né? Também é culpa da guerra?
Ou será que foi a má gestão, né? Ou foi o companheirismo ali que falou mais alto ali do presidente ali, devolvendo, né? Aceitando que a Bolívia repatriasse uma empresa qual o Brasil tinha comprado, né? Era dono. Imagine agora que o Brasil, vamos colocar aí, isso nunca vai acontecer, porque é parça também. O Brasil invadia a BID, ir lá e falar, não, essa empresa nos pertence, está no nosso solo. Será que vai dar certo? Será que vai dar bom? Acho que não, né? Mas, na época, como a gente viu, o ex-governo e atual governo federal se sentiu assim empolgado, né, em falar que ia devolver, que pertencia a eles, né, que o dinheiro qual o Brasil já tinha investido ali e o dinheiro que o Brasil tinha pago naquela refinaria de gás lá na Bolívia, estava tudo certo, estava tudo bem. E agora, gente, depois de anos e anos, né, a refinaria Abreu Lima, produzido 130 mil barris de petróleo por dia, né, ele veio com esse papo agora, nessa matéria aí, ó, que nós vamos ver da Rede Record, que ele vai fazer um investimento e vai dobrar o número de produção de barris, vai chegar a 260. Lembrando que essa refinaria teve as suas obras paralisadas devido a, vamos colocar assim, não roubalheira que está aí, né, fica feio acusar assim, mas devido às investigações da Lava Jato que apontou desvio de verba desta construção. Roda aí a matéria aí do presidente Lula no Jornal da Record. Em entrevista para o apresentador Ciro Guimarães, da TV Guararapes, o presidente Lula disse que a capacidade de produção da refinaria Abreu e Lima vai saltar dos atuais 130 mil barris dia para 260 mil barris dia. As obras de ampliação para a produção de petróleo começaram em julho deste ano. Vamos fazer um investimento só da Petrobras de 8 bilhões e 300 milhões de reais. É mais emprego, por volta de 15 mil empregos que nós vamos gerar durante todo o processo. Durante a cerimônia de ampliação da refinaria, também foi assinado um contrato para a construção de uma usina fotovoltaica que usa a luz do sol para gerar energia. E aí, meu povo, vocês acreditam nisso? Vocês têm, assim, confiança que essa obra vai ser agora concluída? É difícil, né? É difícil acreditar nisso. Mas aqui parece notícias repetidas. Lembra que no último programa, acho que foi no dia 17, né, nós comentamos aqui uma matéria falando da falta de combustível já ali em São Paulo. Alguns postos de gasolina já estavam ficando sem diesel, sem gasolina. Olha só o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, através dessa matéria aí da Revista Oeste. Bom, com isso eu vou trazer um ponto aqui, ó, do que tá de como isso está reverberando também sobre todo o Brasil, mas começando pelo Rio Grande do Sul. Tá aí a informação em destaque no nosso site revistaoeste.com. Mais de 140 municípios do Rio Grande do Sul estão enfrentando desabastecimento de diesel. Eis a consequência aí, segundo um levantamento preliminar da Federação das Associações e Municípios do Rio Grande do Sul. A escassez levou à interrupção de serviços não essenciais, com prefeitos priorizando o transporte de pacientes e atendimentos de saúde. Há preocupação com o agravamento da situação que pode afetar o transporte escolar e a saúde. Ó, minha gente, que nem eu falei e torno a repetir. Eu acho que nessa pegada, nesse andar da carruagem aí desse desgoverno, eu acho que os caminhoneiros nem precisariam fazer greve para abaixar, né, assim, o preço do diesel, para melhorar o frete, porque nessa pegada
eu acho que vai faltar combustível mesmo. O diesel vai acabar nas bombas. Aí o país vai parar de vez. Por quê? Porque os caminhoneiros vão querer? Não. Por quê? Por uma imprudência, né? Por um cara que não pensa no amanhã, gasta como nunca e quer sempre terceirizar os seus problemas. E aí, tá secando as bombas, né? Tá secando as bombas de diesel. São Paulo, terça-feira passada, nós noticiamos que já tem postos de gasolina, né, sem diesel e sem gasolina, como alguns postos do interior do estado de São Paulo. Hoje, nós trazemos essa notícia aí, que foi publicada ontem, segunda-feira, dia 23, na Revista Oeste. E aí, será que vai ser necessário mesmo fazer uma paralisação dos caminhoneiros? Ou eles vão ser forçados a parar por falta de combustível? Gente, eu falo, o Brasil está numa rota de colisão tão grande que vai quebrar tudo de uma vez só. É um meteoro gigante que está vindo para afundar de vez a nossa economia com esse desgoverno. Estala o chicote aí e vamos dar continuidade. Mas que nem eu falo que crise pouca é bobagem, né, nesse desgoverno. Olha só o que esse cara falou. Desculpa. Olha só o que o presidente do Brasil, né, o senhor Lula, falou na reunião lá da Selic, né? Acho que é Selic a reunião que ele estava, congresso que ele estava lá. Olha o discurso dele, sem o roteiro para ele ler. Olha como ele coloca o nosso país numa rota de colisão gigante. Solta a matéria aí, vai, da Jovem Pan News. O presidente Lula voltou a criticar as invasões dos Estados Unidos e o Conselho de Segurança das Nações Unidas e afirmou que as grandes potências querem ser as donas do mundo. A declaração ocorreu durante o Fórum CELAC África, evento que reúne líderes latino-americanos e africanos em Bogotá, na Colômbia. Eu estou, como ser humano, como democrata e como presidente do Brasil, indignado com a passividade dos membros de segurança que não foram capazes de resolver o problema na faixa de Gaza, não foram capazes de resolver o problema no Iraque, não foram capazes de resolver o problema na Líbia, não foram capazes de resolver o problema na Ucrânia, não foram capazes de resolver o problema no Irã. Ou seja, e tudo se resolve por guerra. Ou seja, quem tem mais canhão, quem tem mais navio, quem tem mais avião, quem tem mais dinheiro, se acha dono do mundo. Sem citar diretamente o presidente Donald Trump, Lula falou sobre as justificativas norte-americanas para as ações militares ao redor do mundo. Não é possível alguém achar que é dono dos outros países. O que estão fazendo com Cuba agora? O que fizeram com a Venezuela? O que tanto... Isso é democrático? Em que parágrafo, em que artigo da Carta da ONU está dito que um presidente de um país pode invadir o outro? Em que documento do mundo está dito isso? Nem da Bíblia. Não existe nada que permita isso aconteça. Meu amigo, parece que esse cara aí, ele está querendo colocar o Brasil, né, dentro de uma guerra. Está querendo levar a nossa economia de vez ao buraco, né? Olha que nem falamos do Master, do INSS, né? Nem entramos nesses casos. Mas a afronta que esse desgoverno vem fazendo com uma das maiores potências, poderia ser um dos maiores aliados, né, comercialmente, economicamente, do nosso país, né? Detalhe, lembra que
A América fez um escudo e o Brasil, essa grande potência, esse senhorzinho que fala tanto em acabar com guerra, que durante a sua campanha, ele falou que acabava com a guerra da Ucrânia e da Rússia, tomando uma cervejinha ou duas numa mesa de bar com o Zelensky e o Putin. Lembram disso? Agora, ele não foi nem convidado a fazer parte do escudo das Américas, né, para proteger o nosso país contra esses grupos de narcotraficantes, facções, para que denomine eles como terrorista. Até isso ele está indo contra, né? Ele está indo contra. Agora, vocês vêm me falar que ele não está colocando o Brasil numa rota de colisão gigante com um meteoro que vai vir, que já está cada vez mais próximo. O seu calor já vem derretendo a nossa economia dia a dia. É acreditar em conto de fada, né, meu amigo? Se prepare então para escrever a carta pro coelhinho da Páscoa, viu? Porque essa colisão está ficando inevitável. A cada dia que passa, esse meteoro está se aproximando mais do Brasil, graças a esse desgoverno federal. Bom, mas que nem muitos dizem, este ano é um ano eleitoral e a história pode se mudar. Cabe a cada um de vocês, que nem eu falo, não influencie o que vota em ninguém, cada qual que tem a sua escolha própria, cada qual tem sua opinião, mas se continuar nessa pegada, meu amigo, o Brasil vai ficar pior que Cuba. Um forte abraço a todos e se tudo der certo, se Deus permitir e eu não for aqui bloqueado, sexta-feira que vem estarei aqui de volta aqui com vocês aqui no Papo Reto. Chego da correria, liga a tela, vamos ver, Edson chama a quebrada, todo mundo quer saber, pergunta que vem na veia, resposta sem se esconder, para o mundo.